Salve Manaus, salve Amazonas, salve Brasil, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua audiência. Estamos hoje aqui no Igarapó-te falando sobre aquilo que nós vivemos por enquanto, Manaus. Manaus dentro dos seus aspectos, das suas visões e dentro da visão de cada um daquele artista que escreve sobre a sua terra. Então, eu tenho a honra muito grande de ter duas pessoas que debruçaram sobre a nossa cidade e, dependendo do ângulo que veja, você vai dando a sua opinião, né? E lógico, eu vou começar com você, né? Vou começar com você. Essa paixão de Manaus, para Manaus, com a nossa história, nasceu contigo ou foi desenvolvendo? Sim, acredito, né? Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade, né, o convite de estar aqui. É uma honra, né, uma imensa satisfação de estar ao lado, né, de duas pessoas ilustres também para a nossa cidade, né, de Manaus. E essa minha relação com a cidade de Manaus, ela é íntima, né, porque sou moradora do Centro Histórico de Manaus, 36 anos de vida, 36 anos morando na cidade de Manaus. Sou de uma família... pela parte da minha mãe, de imigrantes portugueses, né? Então essa minha relação com o centro, ele parte um pouco dessa materialidade, porque eu ouvi essas narrativas, essas memórias, histórias no centro, apesar deles serem imigrantes, porque a minha relação com o centro, como eu não convivi com meu pai é amazonense também, né? Mas essa relação com o centro, ela se dá, incrivelmente, a partir dessa relação com o próprio espaço, com a cidade mesmo de Manaus. Então, desde criança, né, sempre fui muito curiosa, né, e me instigava muito a conhecer, entender um pouco daquela dinâmica espacial, arquitetônica do centro de Manaus, e me instigava também a buscar saber quem eram aquelas pessoas, aquelas famílias que residiam, que moravam, até mesmo porque eu ouvia essas narrativas e essas memórias que vêm me acompanhando desde a infância. Você perdoa pela terceira idade, eu vou chamar pelo primeiro nome, Lauriane mesmo, tá? Lauriane. Não vamos esquecer os grandes títulos que você tem, e você tem, como o Antônio tem os títulos, né? E a gente, a tal da intimidade, a amizade é um negócio, né? Mas exatamente que rua que era isso? Na Avenida Joaquim Nabuco. Lá no iniciozinho da Joaquim Nabuco? No trecho da Joaquim Nabuco, entre a Ramos Ferreira e a Leonardo Malcher. Ali você tem muitos prédios bem tradicionais, né? Sim, sim. O próprio calçado foi mudado recentemente, mas era paralelepípedo ali, né? Sim. Mas você não pegou essa época, provavelmente. Não peguei, não. A minha infância, né, ali foi em torno dos anos 90, né? Então já peguei bastante já tudo asfaltado, né? Um dia desse. Mais recente, né, Antônio? O Antônio morava longe do centro, né, Antônio? Era longe. Naquele tempo era muito longe. Caminhava, andava beça para chegar ali. Chegar lá no ICHL, que era lá na Emílio Moreira. Mas, Antônio, eu acho que essas caminhadas que você fazia, essa conversa com a família, também fizeram você despertar esse amor, né? Fundamental. Mas eu te digo que o amor veio pela escola, com relação à cidade, com a professora Aurelina Vieira. Porque ela, que era uma pessoa que resgatava dados históricos, daquela maneira de elevar a Belle Époque, a eletricidade, bonde, aquelas fantasias, mas que fazia a cabeça do amazonense dos anos 60. Então, eu entrei por ali, comecei a me interessar ali. Logo depois, naquela mesma década, eu fui ser office boy, então eu coletava folhetos turísticos, não só de Manaus, mas de outros lugares, e sempre andei muito, porque essa questão quando criança, nós podíamos caminhar lá da Irão até lá na Matriz, no Aviaquário, sem problema, andava pela cidade a pé, para cima e para baixo, sem grandes riscos, ia para o festival folclórico com meu irmão, só eu e ele era o mais velho que eu, 2 anos, e ele era mais virado, saía vendendo picolé e eu ficava por lá, e a gente tinha que voltar antes da meia-noite, porque era meio sem luz também lá no... Não, era sem luz. Você tinha tudo era banguelas, não? Aqui eu teria. Era tudo banguela. Né? E aí a gente tinha, mas eu digo, a princípio foi uma ligação, como office boy, era mais restrito ao centro, mas de vez em quando expandia. Depois eu trabalhei na Luminasa, que ia até o Japim, já na época que estava surgindo o Japim, nos anos 70. E aí tudo eu fui aprendendo, literalmente, essa relação dos espaços.
mas vivenciados. Realmente eu tinha que ir para mercado, que esse livrinho aí tem a ver com o mercado, da minha infância, que hoje em dia eu tenho uma ligação afetuosa com o mercado, mas eu vou te dizer que eu odiava quando criança de 12 anos, obrigado a ir fazer mercado com lista de compras. Não era bem o mercado, era a função do mercado. A cesta de vime, pegar a lotação, encontrar Carmen doida, eram coisas assim que não era muito legal, tinha que ir na feira, lá embaixo. Então, foram coisas que foram me modelando, ia modelando e criando essa coisa da ligação afetiva, que aí tudo bem, aí nos encontramos na comunicação, e na comunicação lá começamos a discutir um pouco mais racionalmente a cidade, a Amazônia, a questão indígena, foram todas essas questões que aí saí em seguida, e então quando eu tive que sair algumas vezes que eu fui estudar em outro lugar, depois voltava, e eu vi as passagens de décadas, então eu fiquei como um observador morador. Eu acho que é interessante essa colocação que o Tony faz, é que a gente entra numa discussão a nível, não é só no Brasil, a nível mundial, de achar que, vamos dizer, ninguém foi descoberto, já existia alguém ali. Sim. Né? O que eu analiso como descoberto, se eu estiver errado, vocês me corrijam, o que eu digo descoberto é você passa a ser anunciado a partir daquela época. Não quer dizer que você fosse o original daquela época, né? Então, isso aí. E aí, em especial, nessa área da formação cultural das pessoas, tem tudo a ver onde você mora, né? Tem tudo a ver onde você mora. Eu tenho lido algumas coisas antigas, com certeza vocês já leram mais até do que eu, porque... referência, vamos dizer, a primeira referência que eu li sobre Manaus, o cara dizia tem não sei quantas ruas, tudo era de barro, e etc e tal. O único lugar que existia grande era o forte, mas também era de barro, foi destruído e tal. E nós fomos dando passo a passo, né? A construção de uma cidade arquitetonicamente tem influência direta no comportamento da sociedade? Claro, né? Eu acho que não só Manaus, né? Mas especificamente que estamos falando de Manaus, ela é fruto realmente desse processo formador, cultural, né? Social, né? Pensado para aquela época. A gente tem que levar em consideração a questão do tempo e espaço, o modo como o homem pensava e produzia, pensava a sociedade, e como Manaus também, em função desse próprio processo colonial, pós-colonial, republicano, e que vai determinar, né, influenciar, determinar e moldar a cidade. Então, todo o comportamento humano específico daquele período, né, assim como vivemos hoje, ele vai determinar, influenciar efetivamente essa materialidade, né, esse processo de formação material, arquitetônico que nós temos aqui ainda presente na cidade de Manaus. Né? Eu acho interessante quando você vê as casas mais antigas, né? Essas casas mais antigas, um pé direito muito elevado. Sim. E tal, é uma resposta das perguntas. Como é que eles viviam que não tinha ar-condicionado? Pois é. Era a tecnologia que nos avançava. E tem um outro elemento, um fator significativo para essa questão dessa transformação, que é básico, é a questão econômica. Sim. Então, é ela que vai reger. Queira ou não queira, é essa economia. Só quando a economia vai bem é que vamos ter alguma prosperidade. Então, vai acontecer isso lá com o Lobo da Almada, brevemente, e depois da instalação da província, fica aquilo meio no mesmo marasmo, mas é só na década de 1880 é que a gente começa a ter uma prosperidade. Eu digo isso por levantar os relatórios e verificar que é quando aparece uma quantidade maior de obras públicas, porque são as obras públicas que vão determinar essa tal prosperidade, essa transformação, porque meu trabalho é todo em cima disso, é sempre a transformação do lugar. Né? E é esse o trabalho que a gente vai observando depois da província, no começo da República, aí estagnou exatamente em torno de 1913, e a gente vai ter aquelas 5 décadas mais ou menos congelada, aí chega a Zona Franca que vem arrasando tudo. Vamos fazer o seguinte, Otônio, a gente vai fazer um rápido intervalo, e a pergunta que fica, e eu quero falar primeiro contigo, aonde você descobriu as primeiras referências de Manaus? Tá. Aonde foram as primeiras referências? Quem foram realmente os caras que começaram a falar sobre isso? Será que foram os espanhóis, foram os portugueses?
tem gente que foram os franceses, tem gente que foram os holandeses. Em síntese. Certamente, os portugueses. Bom, tem um navegante, Ai, my God, agora sumiu, deu um branco. Pinzon. Mas não, depois. Que tem a música que a Natasha fala. Tá na música, que é um dos primeiros que passa na boca do Rio Negro. Mas ainda como lugar da Barra vai ser com os portugueses mesmo. Então é lugar da Barra, esse pequeno povoado insignificante, que depois o Alexandre Ferreira vai mencionar, que ele mal menciona, porque é um lugarejo insignificante, que já era Barcelos em 1855, era Barcelos, a capital da região do Rio Negro. Então, Manaus vai ser valorizada somente no final do século XVIII, com o Lobo da Almada, que é o Lobo da Almada que traz e transforma o lugar da Barra na capital daquela província. Província não, que não era província ainda. Era uma vila. Mas nem vila ela era. Ela vai ser promovida a vila posteriormente. Mas ele fez essa transferência sem autorização da direção do Grão-Pará. Então ele foi punido, mas em 10 anos ou 9 anos teve uma certa prosperidade. Ele reconstruiu a igreja matriz lá em frente à fortaleza, que é lá do lado, atrás daquele pavilhão Bootsline, seria para ali e em frente ao Tesouro Público, onde seria a fortaleza. O Tesouro é aquele que fica dentro do porto. Isso, está dentro agora, mas não era dentro. Era tudo aberto. A gente entrava ali, a Cefaz funcionava ali. Eu como office boy entrava e saía, todo mundo entrava ali naquelas áreas, agora ficou fechado há alguns anos, que não é mais da população. Então, aquilo era uma só coisa e é o nosso primeiro centro. Lá é o nosso Marco Zero. Eu não sei porque que inventaram que o Marco Zero é lá perto da prefeitura. E dizem as primeiras casas de Manaus. Não tem sentido, a cidade começou lá embaixo, na beira do rio. Isso é verdade. Do lado da fortaleza, e dali que ela foi desenvolvendo. Para desenvolver lá em cima demorou pra caramba. Então o Lobo da Almada foi punido, devolvido, julgado, morreu na pobreza, e eles concluíram em seguida que era realmente Manaus era um lugar melhor que Barcelos para ser a capital, porque Barcelos ficava intransitável para entrar em embarcação, tinha uma série de outros inconvenientes, e aqui estava perto Negro e Amazonas, e os Solimões e Amazonas, né? Fazia a confluência. Então, a partir dali, eles decidem, só que nunca chegava aqui um novo dirigente, um deles que veio, fizeram primeiro uma comissão, depois veio um que comeu ovo de tartaruga no caminho e morreu de digestão. Isso mesmo, então, essa história é... Nós vamos ter algumas alternativas e, finalmente, depois da cabanagem, é que nós vamos, mais na frente um pouco, é que vai ter o primeiro presidente, que é o João Batista de Figueiredo Aranha, mas que só vem em 52. Na verdade, a criação... 1852. 100 anos antes de mim. Então é bom para gravar para você. Já era do outro século. Mas eu quero dizer é que a criação da província é 1850, mas não adiantou nada, não aconteceu nada, só foi acontecer quando ele chegou com a comissão, aí decide que não tem igreja, não tem palácio, aí aluga um prédio antigo, e aí começa a pedir do tesouro, que tudo tinha que pedir à corte. Era R$1.000, né? Tipo isso. E aí tinha que pedir da corte, até vir a autorização, só veio em 1858, que é quando começa a construção da obra. Então, aí a partir dali nós temos uma história, a história da arquitetura da cidade. Sim. Começa ali, se é que a gente pode considerar também a fortaleza, que não tem maiores dados. Tem uma imagem da fortaleza, assim, que é certo isso, mas da história de uma arquitetura. Bom, e lembremos sempre que nós estamos falando de uma cidade criada nos moldes de uma cidade que imita uma cidade europeia, com padrão de cidade branca. A partir daquilo você dá, daquilo. É isso. Então, quando eu falo da fortaleza, dar destaque à fortaleza, é pensar que a gente está falando de uma determinada cultura. Nós não estamos
destacando porque essa cultura não valorizou a questão indígena, o afrodescendente que viria depois. Sim, mas então, o passado era assim, quem conquistava é que determinava como é que era. E é nesse sentido, mas hoje em dia precisa lembrar isso o tempo todo. Então, tem que lembrar, sim, e eu estou falando de uma coisa específica, de um modelo de cidade que estava sendo redefinida na Europa, já no século XIX, que é esse modelo que nós começamos a adotar. Nós tentamos copiar. É com atraso, né? Não, mas bastante atraso. Em função até das pessoas que tinham conhecimento. E também, de novo, da questão econômica, que nós não tínhamos. É só depois, no final do século XIX, é que nós vamos ter grana, mas aquela coisa do novo rico, mas não tem a informação, não tem a... Ou seja, ele ouviu o galo cantar e vamos fazer como... Deixa a colocação, geograficamente falando, a época... Era uma posição geográfica perfeita para a capital ser aqui. Afinal de contas, fica ainda num confronto dos dois grandes rios. Tem um terreno elevado, você tinha o domínio visual de onde possivelmente viriam as suas invasões, né? Ou você vinha pelo Rio Negro, ou vinha pelo Solimões, ou Rio Amazonas, que seja. Você acha que geograficamente foi escolhida por isso, ou você acha que houve outra razão de Manaus ser a capital? Bom, pela história, eu acredito que ainda houve não havia assim, um certo consenso, né, geograficamente, apesar de já termos, né, na bibliografia esses apontamentos sobre a localidade, sobre a geografia do lugar. Mas é como o Tony falou, né? Ainda houve essa divergência ainda sobre Barcelos, sobre Manaus, ser a capital, mas eu acredito que geograficamente ela ainda é uma cidade, e foi na época pensada estrategicamente para ser o que ela viria a ser e o que ela é hoje, né? É mesmo pelo fato de nós termos toda essa vivência e relação, que ainda também é uma problemática, talvez... social para alguns, né? Essa relação com o rio, né? Que é o nosso a nossa grande via de interação com o próprio restante do Amazonas, né? Enfim, então eu acho que é importante até falar, porque isso eu também venho pesquisando. O meu livro, ele é o resultado de pesquisa, mas que eu também trago todas essas interações desses livros do Ottoni, as pesquisas que o Ottoni vem fazendo sobre a cidade. E uma das coisas que eu observei também e que eu estou trabalhando no doutorado sobre essa imagética, essas narrativas pensadas sobre a cidade de Manaus, são essas interações de interesses também, né? De interesses. Então, a questão geográfica, ela não só ela pode ser um fator determinante de escolha de local, mas ela também vai ter essa questão de interesse daquilo que, naquele momento, era o mais certo ou mais viável a se fazer, né? Mas, geograficamente... Manaus chegou a ser a cidade mais rica do mundo, porque nós tivemos aqui o petróleo da época, que era borracha, né? E o Ottoni fez uma outra colocação, que é muito importante, né? Nem sempre ter dinheiro significa que ter cultura, né? Então o cara via o que era, não sabia por quê. Eu quero igual como aquele ali. Mas ele não entendia por que tinha que ser igual aquele aí. E a colocação que eu fiz para ti, já colocando um pouco mais atual, ainda existem sinais das diferentes fases de arquitetura que nós passamos. A arquitetura, no caso, da construção de uma obra que tem um efeito social. Que eu possa contar a história. Essa época foi essa influência, essa foi essa influência. Sim, nós temos alguns exemplares, né? Bem como o Ottoni colocou, nós temos aí essa grande contribuição arquitetônica a partir, né, já da segunda metade do século XIX, mas eu acho que é grande exemplo de uma das construções que nós temos aí mais antigas e mais simbólicas é a Igreja da Matriz, né? A construção da Igreja da Matriz. Então a gente pode pensar ela como uma dessas construções mais antigas e que está ali disposta em das iconografias que nós temos também consideradas mais antigas, que é do prospecto da Fortaleza, da fundação da cidade de Manaus, que já dava indícios, né, de que ela seria ali a primeira construção do que viria a ser? Não. No primeiro prospecto é a outra original. A outra original. Que é distante dessa que nós conhecemos. Que nós porque não temos. houve a demolição dela, sim, depois queimou, a construção. ela queimou. Isso, ela incendiou. Então, o que eu quero dizer é que são
são as construções que vieram remanescentes, mas é o mesmo, seria na mesma área, né, próximo da mesma área e essa mesma sequência de... Me desculpa, Lauriane, nesse sentido eu acho bom deixar bem claro, porque a outra ficava em frente à Fortaleza. E para nós hoje é perto, digamos 300 metros, mas para aquele momento histórico isso era uma distância considerável, onde ficava a Fortaleza e aquela área da Olaria, que é onde foi construída a catedral. Então, que vira um outro momento, que sai daquele circuito mínimo que era em torno da Fortaleza, igreja, cemitério, e que depois o Lobo da Almada construiu o Palácio dos Governadores, era tudo naquele trecho que é ali perto do Porto, do Ifam. Ali na área da Praça Dom Pedro, por ali. Não, abaixo da Dom Pedro, lá para baixo. Como sempre, literaturas falam sobre essa referência dessa proximidade, de certa proximidade nesse mas eu projeto penso de construção da igreja. Que é preciso deixar bem claro que a igreja que queimou era em outro local. Aos fundos dali daquele Bootsline, que era aquela que o Lobo da Almada recuperou. E levou muito tempo, está no mapa, está desenhado, está em várias, os mapas indicam. E a outra atravessava o Igarapé da Ribeira, subia uma ladeira, que é onde está a igreja da Matriz. Então, essa igreja, o que nós temos assim característico para determinar essa arquitetura é uma arquitetura do período provincial, que já começa a ter características ecléticas, e a arquitetura da República, que já é definitivamente eclética, e isso paralisou, e nós temos a dos anos 30, 40, que já é um pouco mais que o povo não valoriza, porque não tem aquele aspecto histórico mais evidente, então o próprio Estado demoliu muita coisa, tem demolido, tem permitido, e precisa sensibilizar os órgãos responsáveis pela conservação, que são aquelas casas com formato, com uma forma mais art déco, mais simplificada, que isso se refere aos anos 30, 40, que é um período breve de prosperidade. E depois nós temos a tragédia pós-Zona Franca, que é esses caixotes, da maioria horrorosos. Tony, essa pergunta vai para os dois, porque vocês combinam aí como é que vai fazer. Sim, claro. São duas coisas muito interessantes. E isso aqui que aconteceu, essa interação, isso aqui acontece, isso aqui é normal, né? Que ninguém pensa que isso é algo que é mas é porque realmente a gente às vezes fica... é claro que é perto, mas tem que deixar bem não, naquela época era muito distante. Público, porque tem não era entre nós dois mais. E não era só distante a física, mas existia muita coisa que ficava entre eles. Né? Não, porque, por exemplo... porque no prospecto a gente tem essa dimensão de que é algo mais próximo, né? E mas, como o Tony falou, no mapa, que inclusive eu estou até trabalhando no mapa esse mapa até na minha tese de doutorado, então há esse detalhamento de onde possivelmente ficou depois a construção porque da igreja. Aqui a igreja aqui era muito pequeno, mas é isso aqui e depois passa para cá. E, por exemplo, quando a igreja está queimada, não tinha igreja, funcionavam os remédios. E está nos relatórios o presidente fazendo um drama, porque tinha que contratar uma barca para transportar as pessoas para irem para os remédios. Imagina se eu vou lá 10 mil vezes durante o dia, atravesso para lá e subo e desço. Mas naquela época era uma distância monstruosa. Com risco de vida, ele dizia. Porque ele levava aquela população para ir para a missa e voltar para atravessar. É como atravessar de Catraia hoje ali para Educandos, que nem era menor, era estreito. Era o Igarapé da Olaria. Tony, bom, eu quero um dos dois. São duas colegas. Não, você disse isso. Nós somos parceiros. Nós somos parceiros. E a gente tem várias dessas conversas aqui, que inclusive quem vê de fora acha assim, o Otônio tá brigando comigo. Não é nada, isso é nossa conversa normal. Isso acontece muito, inclusive, né, Otônio? Duas coisas que são curiosidades do amazonense, que eu queria saber se vocês têm uma resposta histórica que a gente não tem. Né? Primeiro, a estátua da Justiça no Amazônia sentada, com a espada para baixo, sem vendas, a balança mais para um lado que para o outro. E a outra, dizem que a igreja de São Sebastião só tem uma torre, porque a outra torre se afundou. Ou outros dizem que não, aqui era de escravo. Afinal de contas, onde é que está...
Até onde vocês podem nos dar informação do conhecimento sobre isso? Queres? Eu acho que você é o mais apropriado a responder. Então, da questão do levantamento histórico da igreja, você acompanha obra de igreja, você sempre ouviu falar, que é uma obra demorada, longa e não acaba. E é verdade, isso era lento e ainda estava no período provincial e não tinha grana. Então, estava sempre reclamando, pedindo sempre mais verbas da província para dar continuidade à obra, e a província tinha várias coisas para fazer e a igreja não era o mais importante. E a outra começa a melhorar, mas aí tem, que é um fato evidente, notório, em Manaus, falta de mão de obra. Não tem trabalhadores, não tinha, era muito raro, caro e difícil. E arquiteto, o engenheiro, mais raro do que isso. Então, isso é um fato. E o outro, períodos de chuva muito intenso, que eles ficam dizendo, não pôde dar continuidade à obra. A chuva não está permitindo. Não tem materiais, que era caríssimo o material para chegar aqui. Então, paralisou. E quando passou para a República, eles pediram ao presidente para dar continuidade. E o presidente lembrou a eles que o Estado era laico, que a partir daquele momento o Estado não cuidava mais da igreja. Falou para eles. Aí eles deram um jeitinho deles para outras coisas, mas da torre não. Mas depois o próprio Ribeiro, Eduardo Ribeiro, fez melhoramentos na igreja, outros fizeram também. Mas naquele momento eles era economia, estava começando a República e eles não queriam ter mais gastos com a igreja e estavam dando um chega para lá. Então, na prática, na verdade, é uma questão econômica. É grana mesmo, que agora está com problemas lá mesmo, porque está precisando de recuperar legal. Mas sobre a justiça, nós não temos um documento, alguma coisa que diga. Eu fiz uma interpretação, eu descrevo isso, eu acho que está aqui, que para mim aquilo é uma ironia do estuqueiro, da pessoa que fez as esculturas, os elementos, para criticar a sociedade. Eu acredito porque ele chama a justiça de um teatro. Lá dentro é mais teatral que o Teatro Amazonas, com os mascarões, com as cariátides. Quer dizer, as mesmas cariátides que estão dentro do Teatro Amazonas estão no Palácio da Justiça, até mais graciosas. As máscaras de teatro são mais diabólicas lá nas portas do que no próprio... Isso. E por uma economia, talvez, ele não quis fazer novas molduras para as paredes, que estão lá atrás para ficar a figura maior do tribunal, que eu não me lembro como é que chama, essas autoridades, são fixas na parede a moldura com como é que chama? O monograma, TA, Teatro Amazonas. É mesmo, né? Está lá no Palácio da Justiça. Então, e a justiça, para mim, é para mostrar qual é mesmo. Ela está displicentemente sentada com a perna assim, um lado pendendo para a direita e ela não tem venda. A bandeira, a espada para baixo, então, tudo... Aquilo está... Sarcasticamente. Eu acredito. Olha, dando uma lida rápida, até que eu vou depois me dedicar a ler melhor, Casas e Memória. Laureano, a gente tem algo que identifique o mais antigo, ou o espaço mais antigo de Manaus, fora, lógico, as nossas deduções em função das informações que a gente tem. Bom, assim como a gente estava ainda há pouco debatendo, né, com o Otônio aqui nessa conversa, em relação a toda essa documentação, né, a reprodução dessas documentações, então a área mais antiga seria aquela da área da Fortaleza, ali no Complexo Buffline, onde nós temos o Tesouro Público, seria ali uma das vias, né, principais de fundação da cidade de Manaus. É ali que nós praticamente nasce, né, a fundação da cidade de Manaus, o marco zero, né, da cidade de Manaus. Até porque, historicamente, toda cidade daquela época nascia na beira do rio. Sim. Não tinha jeito, né? Não tinha outra coisa, não ser barco mesmo, né? Não tinha negócio de avião para o cara chegar e ter um aeroporto no meio da cidade, começava lá na beirada. Otônio e Laureano, quem mudou o nome de Manaus para Manaus? E quando mudou? Nunca mudou. De Manaus não existe. Primeiro, me perdoa. É como teatro com TH, farmácia. A gente nunca falou farmácia. É Manaus, sempre foi Manaus.
A questão é só a grafia que mudou. A ortografia que fez. Porque teve 2 reformas e mais ou menos, agora exatamente quando, mas 1900, alguns já estavam começando a usar Manaus com U. Mas eles nunca... É como você fala, Manaus-Arbo. Manaus-Arbo está escrito Manaus, mas ninguém falava Manaus. Sempre foi Manaus. Teatro com TH, farmácia, ou ontem com H. Era só a grafia. Mas não muda a fonética. Ou seja, então, na verdade, não existe norma nem lei. Aconteceu naturalmente. Sim, quando estabeleceu as normas de mudança da língua, né, da escrita portuguesa. Que então, aí tudo era com consoantes dobradas, tinha uma série de coisas que eu encontro muito no jornal, porque eu trabalho muito com jornal. Nos anos 30, novamente, tem uma reforma considerável nesse sentido. Mas não mudava a fala. É só a grafia. É a grafia, realmente. Nós temos, nós podemos dizer, né? Nós podemos dizer, de alguma forma, de que foi o começo da independência do português de Portugal? Não é isso, não era a independência de Portugal, era a atualização. Independência do idioma, que quer dizer. Não diria. Porque nós falamos diferente, escrevemos diferentes? Eles têm reformas de períodos diferenciados. Há muito tempo tenta-se fazer uma uniforme, mas isso não era uma tentativa de escapar deles. Era porque as mudanças foram consideráveis no próprio Brasil. Né? A imprensa vai contribuir muito para as mudanças também, né? Que é exatamente depois de 1900. Porque eu estou trabalhando muito em cima. Não tinha aquela coisa do lead que já tinha nos Estados Unidos. Who, when, todo aquele negócio, não tinha. As matérias eram horrores. Parece que o governador vai decidir segunda-feira. Dizem que... Tudo assim, não tem certeza. Então, eternas suposições. Como nós que passamos para o jornalismo, nós sabemos de todo aquele negócio, do lead, dos Ws para responder. Mas não havia. E isso começa a intervir, porque a leitura da maior parte da população que não era literária era pela imprensa. E a imprensa vai trazendo essas mudanças também. Por que não existe o interesse pela nossa história na nossa terra? O que tu acha que falta aí? Olha, eu falando assim da minha própria geração, né? Eu acho que eu posso falar da minha geração e dessas gerações mais recentes, né? De 20 anos. Eu acho que falta realmente como o Otônio sempre me fala, falta leitura, né? Falta leitura, conhecimento, buscar, né? Essa bibliografia, que nós temos vários autores a destaque, o próprio Otônio Mesquita, né? Que fala e que traz assim nas obras dele, não só, né? A dissertação. Eu quero remeter a uma professora primária, porque é lá essas pessoas que nós precisamos. Sim. Professora Aurelina. Precisamos de umas 1000 professoras que gostem realmente da história da cidade, isso, que se envolvam e que falem dela com amor. Porque não é decorar. A pessoa tem que ter curtido aquilo, gostar mesmo para fazer a cabeça das crianças. Tem que trazer o encantamento consigo, senão não tem sentido. Não é o ponto de hoje é esse. A gente vai falar disso, essa sociedade desse vazio funcional não tem validade. Então a gente faz campanha, tudo nesse sentido, mas tudo descompromissado. A gente precisa de uma sociedade mais compromissada. Uma educação, para se ligar numa história, tem que ter pessoas que tragam, acenem e que façam que as pessoas se encantem. É a mesma coisa, que vá se encantar com arte. Não dá para eu ser um professor de arte se eu não gosto de fazer arte, se eu não sou um artista. É fundamental que você saiba fazer aquilo. Você é o cara do jornalismo que está ligado no esporte, que também ama o esporte, então você pode e trabalha com o jornalismo, se envolve com isso, gosta disso, é a sua questão, é a mesma coisa, só que tem que fazer isso na educação básica e fundamental, porque é lá que as crianças têm que chegar e começar a se interessar. Inclusive, eu acho que a educação patrimonial, ela não tem que ficar só assim muito distante ou algo muito específico, né,
dessa lógica patrimonial que a gente pensa e vê aqui reprodução na cidade de Manaus, eu acho que ela tem que ser uma matéria dentro da escola, como o Antônio colocou, vinculada a não só a disciplina de história, mas vinculada a outras disciplinas, como talvez a sociologia, a própria geografia. Né? E usando a cidade, me perdoa, para circular, que era isso que a professora fazia, nos levava nos lugares. Você cria vínculos amorosos com a cidade. Então, é legal ter a disciplina, mas você precisa experimentar. A professora nos levava até para o balneário do Parque 10, levar 30 capetas, 30 capetas. Todo mundo corria para cada lado. Pois é, imagina. Eu me lembro uma vez, das muitas que Deus me proporcionou nas viagens, eu estava em uma determinada localidade na Turquia, eu acho que foi Ankara ou coisa assim. Ankara é a capital mesmo. É Ankara. Me levaram quase no meio do deserto, a um poço do ano 500. Então, você imagina a viagem mental que você tem, está num poço do ano 500. Até então, aquele país, para mim, era apenas mais um país. Né? A partir do momento que você chega ali, meu Deus do céu, esses estão aqui antes de mim, pô. O que aconteceu aqui? E eu acho que é isso que falta na nossa cidade subterrânea, cristã, lá, maravilhosa. Aquele coisa extraordinária. Mas é isso. O povo oriental, o povo europeu, hipervaloriza a sua história. E nós aqui fomos condicionados a renovar, porque nós somos laboratório para a experimentação deles, inclusive na questão das cidades. Sim. Aqui eles puderam fazer todas as experimentações que eles não podiam fazer lá. Lá tinha um esboço, mas vamos arrasar com o lugar? Vamos lá para a América. Aí destrói tudo, raspa, vamos fazer como a gente quer. Aí faz a cidade do príncipe aqui. É isso. Inclusive, eu acho que um gancho importante, né? Se for me dar a oportunidade pode de falar sobre Lógico. o livro, com essa questão de afetividade, de ressonância com a nossa história, com a nossa memória da cidade de Manaus. O fato de eu ter produzido essa obra, ela gira em torno dessas 3 edificações, que são de 3 famílias, né? Então, tem todas essas especificações dessas edificações, porque elas foram construídas, na época, elas são datadas de aproximadamente todas do início do século XX, né? E foram construídas para atender essa finalidade de moradia, de estrangeiros, né? Que estavam se aventurando aqui na cidade de Manaus, passaram para famílias, né? Amazonenses, né? Foram adquiridas por famílias amazonenses, claro, em tempos distintos, mas a grande relação e o laço afetivo justamente são essas memórias, né? São essas interações, essas vivências e experiências na casa, com a casa e no entorno. Então, o que dinamiza realmente, eu acho que é o meu grande objetivo enquanto pesquisadora também, trazendo essas narrativas, essas entrevistas com esses proprietários que eles narram. Eu acho que é uma contribuição muito importante, a exemplo da Arminda Mendonça, do Augusto, que foram os entrevistados, os proprietários dessas edificações, o Roger Pérez, é que eles descrevem a dinâmica. É claro que em cada momento da sua vida e vivência, né, descrevem como que era a dinâmica daquele trecho onde eles moravam, né? Ou seja, nós temos a Avenida 7 de Setembro, a Joaquim Nabuco, a Doutor Almino com a Lima Bacuri, e eles descrevem como eram as famílias, quem eram essas famílias, como era essa dinâmica. Então, são momentos diferentes, assim. Claro que nós temos aí a Arminda na casa dos 70, o Augusto também na casa dos 70, e o que é mais jovem um pouco é o Roger, que tem em torno na casa dos 50 anos. Mas assim, a gente consegue pensar a cidade de Manaus a partir dos seus moradores. Eu estava vendo aqui, eu estava me passando a foto de alguns prédios tradicionais, antigos, que a gente precisa mostrar, né? Isso é uma coisa que eu aprendi com uma pessoa que eu nem me lembro quem, me perdoa, vai perdoar você que me ensinou. Não, lógico, é terrível, Tony. Né? É terrível você não lembrar uma coisa tão importante. A pessoa me mostrou a mudança dos tempos em cima dos ferros do São João. São João. Não São João Batista, porque é São João Batista a igreja, mas o cemitério é São João. São João. São João. E aí ela me mostra os detalhes que eu não tinha percebido. Todo o ferro que foi feito naquela época na Europa, as pontas deles são cheias de detalhes. Todos os ferros feitos no Brasil, eles são duros, quadrados, redondos. A época, logicamente, que eu estou falando. Então, você consegue visualizar quais são as mais antigas, aquelas que estão... Eu achei interessante esse simples detalhe que para nós mortais passa por passar,
E o estudioso vai lá e vê a diferença de um para outro. É o caso da casa, né? A gente tem um monte de casa parecida, mas são os detalhes que vão fazer a diferença dela contar uma história, né? Como essas casas já são, podemos dizer aí, já do auge da produção gomífera, nós já temos essa incorporação desses estrangeiros aqui, dessas construções, né? Algumas dessas edificações, em específico essas, porque elas foram produzidas com essa finalidade de moradia, e isso são os próprios moradores que nos contam também essas questões sobre essa tipologia, essas características específicas da edificação. É porque essas casas elas deveriam ser também, né, elas deveriam ser contempladas como uma obra de arte, né? Tinha essa finalidade também dessa estética, né, de contemplação das edificações. Então elas eram produzidas com esses requintes, esses detalhes, né, arquitetônicos, não só na fachada da edificação, mas a parte interna da edificação. Então, a exemplo da Casa da Arminda, a Casa da Arminda ainda tem um último exemplar da casa de banho, uma casa de banho completa, né, dessas edificações, e que foi... E deu sorte que era a Arminda, né? Sim. Se não fosse a Arminda, teria sido destruído. Agora, mas é interessante ver um outro aspecto, que havia muitos mestres de obras e que usavam os catálogos que tinham as decorações. Então, o cara, eu quero esse, eu quero aquele, aí enche de elementos. Tanto que levou o Monteiro Lobato a caracterizar o ecletismo como arquitetura de compoteiras. Porque eram aquelas compoteiras, era para arrasar mesmo. Ele e outros, principalmente em São Paulo e no Rio, eles criticaram terrivelmente. Então, quando aconteceram algumas críticas em relação à arquitetura de Manaus, como o Márcio, que chamou, dizendo que era a cidade mais kit do mundo, não era uma característica de Manaus, é uma característica de toda a cidade que teve dinheiro naquele período, que tinha características ecléticas. Belo Horizonte, Rio, Recife tem um acervo maravilhoso de ecletismo, de imóveis de maior formato. Então, isso é um padrão nacional, quer dizer, é um padrão internacional, na verdade, que vem circula da Europa e vem para cá e é reproduzido, literalmente. Mesmo os arquitetos faziam reprodução, entravam nos concursos reproduzindo modelos que mudavam um detalhe, mudava outro, mudava o frontão, curvo, é triangular, tem acrotério, não tem platibana, não tem. Então, são esses elementos da arquitetura, e que havia alguns especialistas, mas havia os exageros e havia uma libertinagem estilística também. E esses exageros estavam também muito associados à questão, como você mesmo colocou, a questão econômica, né? Quem detinha o poder, o dinheiro, né? O poder aquisitivo para complementar o fazer dessa casa, essa obra de arte, como eles, né, ali se dispunham a fazer, eu tinha o interesse de fazer, né? Sim. A exemplo, a própria casa de um dos proprietários, que é a casa na Joaquim Nabuco, a do proprietário, o advogado Augusto Mendonça, que a casa dele, comparado aos detalhes, né, arquitetônicos, construtivos, em relação ao do Roger, da família do Roger, da Arminda, ela é bem mais simples. E isso tem a ver exatamente com o tipo, né, o poder aquisitivo que o proprietário detinha na época, né? Mas elas são muito similares na questão da tipografia, assim. São edificações que a entrada era pela lateral, com a presença desses portões, com essas formulações assim sinuosas, né? De 2 a 3 pavimentos, mas essa edificação são de 2 pavimentos, com porão. No caso habitável, no caso da Arminda e do Roger, já a casa do Augusto, mais simples, era utilizada só mesmo com a finalidade de resfriamento da casa. Porque isso também foram exigências da arquitetura da República. A República que estabeleceu que tinha que desgrudar a casa do vizinho, tem que ter espaço, a questão do saneamento, saúde, aí precisa ter um pé direito alto, que estava falando no início, porque você tem que ter uma bandeira para entrar sol, tem que ter porão. Quer dizer, foi quando o Estado entrou no privado. Então, aí exigindo, assim como controlava a prostituição e o saneamento da cidade, também a construção da morada. Interessante, e aí eu volto no passado, e um passado muito longínquo, porque 75 anos é muito tempo atrás, né? Eu nasci tecnicamente na Tapajós,
em frente à Divina Providência. Eu estudei lá. Quer ver que eu tive chorando lá. Aí o Gagé era amigo daquele tempo. Então, aquelas casas todas que ficam ali do lado esquerdo da Tapajós, em direção ao Luso, aquelas casas todas são o seguinte: é um portão de ferro. Você entra um pouquinho, à direita tem uma escada para o segundo piso, um porão, que não necessariamente era para baixo, era porão no nível da rua, né, e você subia. Isso era foi um momento arquitetônico que nós vivemos, né, porque hoje em dia não, a casa é pura e simples no chão e acabou. Era exigência. Né, era um negócio... O código de postura cobrava também, tinha um modelo. Se a casa era de esquina, ela tinha que ter 2 frentes, uma para cada lado, várias questões assim. Só que o código de posturas foi esquecido completamente. Ô Tony, vamos fazer o seguinte, a decisão que eu fiz, e eu posso estar muito errado, economia é quem manda na nossa vida. E de certa forma manda na cidade, manda na arte, e manda na circulação. É ela que está... Mas a economia aumenta o conhecimento? Essa que é a pergunta. Ela é bom se ela proporciona, se ela estabelece que, se agora eu tenho dinheiro, eu posso botar meus filhos para estudarem, eu posso ver teatro, eu posso refinar, eu posso melhorar as relações, então é bom a economia nesse sentido. Eu sou muito chato com a economia quando ela arrasa o ambiente, arrasa a memória, arrasa tudo, mas quando ela é pensada, quando ela se estabelece e os seus usufruidores, sei lá como é que chama, dessa economia, conseguem pensar e construir, aí ela é positiva. Se é em favor das melhorias de todos, da arte, da sensibilidade, vale a pena. Não é só ganhos. Essa economia do ganho, para mim, essa é a imprópria. Nós precisamos de uma economia que pense na qualidade de vida. E qualidade de vida tem que pensar arte, tem que pensar relações, pensar numa cidade que você possa circular, trocar, conversar. E é essa cidade que a gente sonha ainda, com uma economia que também contemple a todos, que não é só eu que ganho e você fique lá, você é meu escravo e todo mundo é meu escravo. Então, essa não é uma economia. E o escravo não precisa ser necessariamente pegar a chicotada, é só ganhar muito menos. Eu me lembro que nos anos 60 para 70, e o Tony pode até me ajudar quanto a isso, antes do advento da Zona Franca, nós éramos mais ou menos 280 mil pessoas. Sim. Quando beiramos o final dos anos 70, já quase nos anos 80, nós passamos para 800 mil. Isso veio se transformando. É possível você definir Manaus com esse crescimento avassalador, com a destruição da história, com estradas onde não deve, invasão, gente morando no barranco? Como é que você define a cidade, Manaus como uma cidade para morar? Eu acho que Manaus, assim como muitos conceitos, né, que a gente está acostumado dentro da academia, fora dela, nós sempre pensamos alguns conceitos como aquelas teorias fixas, né? Muito pelo contrário, há uma fluidez, uma dialética, né? E Manaus, desde o seu processo de fundação, né, por todo esse momento, ela vai passando também por essas transformações. Eu acredito que ela não é algo estático nem dialético, e ela vai caminhando conforme essas mudanças que vão exigindo pelo cenário local, nacional, internacional e principalmente, como o Antônio colocou, acho que pela dinâmica econômica, né, que vai determinar e influenciar na própria dinâmica da cidade. Então, eu acredito até isso, essa expansão da cidade de Manaus e essa relação com o processo de fundação da cidade, né, há essa separação, não separação eu digo, mas essa falta de conhecimento de uma parte da população, ou dos jovens, até mesmo dos mais idosos que não têm esse contato com o centro, né? Eu digo com o centro histórico como essa área, né, de delimitação, de formação, a área histórica da cidade de Manaus. Eu acho que que há essa necessidade dessa interação, dessa relação, né, com o centro de Manaus, com essa área central, porque senão a gente se perde, né? Até mesmo até eu mesma não conheço especificamente outras zonas, outras áreas da cidade de Manaus. A cidade se expandiu muito, né? E com essa expansão houve também, acho que essa perda, essa ressonância, essa afetividade. Esse é bom. É só o primeiro round.
Vamos ter que voltar para falar mais sobre isso. Eu acho que essas pequenas coisas é que são importantes para o crescimento do futuro. Eu queria agradecer a presença de vocês dois, já dizendo que vocês vão voltar. Legal. Né? Vai voltar, porque eu acho que é isso mesmo. E falar sobre a nossa terra é infinito. Vai falar tudo, vai falar da estrutura básica, da sua história, do seu futuro. Mas né, só para complementar, eu diria que aquela falta de infra que havia, ela acentuou muito mais quando multiplicou, digamos, de 300 mil quando tinha 300 anos, para 350 e sei lá quanto é que 360, quase 60 que nós vamos fazer, com 2 milhões, lógico que não pode, não tem infra. Não existe infraestrutura que não teve, essa economia não foi voltada para a melhoria da circulação dessas populações, para administrar essa cidade. Em outras palavras, né, a gente cresce, aumenta as arrecadações, mas vai para poucos. E é isso que a gente quer fazer, a gente quer que isso se espalhe para mais pessoas, para que todos possam viver feliz para todo mundo. Então, obrigado pela presença de vocês dois, é um prazer imenso estar aqui com você. E a gente vai conversar, vamos voltar a conversar sobre a nossa terra. Afinal de contas, essas obras aqui não podem ficar só aqui. Nós temos que tirar daqui para cá, para chegar no nosso coração. É isso. Em outras palavras, por hoje é só, mas depois tem mais.